Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Cristo. Roda a vinheta, meus irmãos, para a gente começar o nosso Café com Cristo. Tá muito bom hoje. Testemunho que eu vou contar hoje. Fiquem comigo. Café com Cristo com Denis. Se você quiser deixar seu pedido de oração, entenda o nosso Café com Cristo. Como Denis falou, você pode não falar com Deus. E aqui você vai chegar lá na frente, pleno e poderoso. Pleno. Se você quiser deixar seu pedido de oração, É isso aí, já vai entenda. começar o nosso Café com Cristo. Hoje o nosso Café com Cristo vai começar aqui. Nosso devocional diário. E Deus, ele tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado. Hoje eu quero contar um testemunho para vocês, né? A dona Jaqueline, a minha esposa, a minha digníssima esposa, estava preocupada por conta de uma biópsia que ela fez e ela pegou esse resultado ontem. E a gente tem essa mania, né, de se preocupar com as coisas não, como que eu vou dizer, não confiando em Deus. E em Romanos 8:28 diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que Deus nos chamou segundo o propósito dele. São vários versículos que a gente pode se apoiar na Bíblia falando do propósito de Deus nas nossas vidas e como ele cuida da gente. Em Jeremias 29, versículo 21 também diz o seguinte: porque eu sei que os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então é muito difícil, às vezes, a gente receber uma notícia, né? A gente pega ali, a gente fica ansioso e a gente quer passar na frente das coisas, à frente do médico. Às vezes a gente quer ir lá no resultado, pegar o resultado na internet. Talvez, eu acho que você já deve ter feito isso. Quando pega um resultado, fica ansioso e vai atrás de um resultado. E começa a sofrer por antecedência. Então eu vi a Jaqueline ali sofrendo e falei para ela: fique tranquila, Deus está no controle, Deus está cuidando de nós, não há de ser nada isso aí. Já o exame já foi bem doloroso, é tipo uma mamografia, mas tem outro nome, mamotomia parece. Ele foi bem doloroso para ela, foi muito demorado, foi bem complicado, já começou a mexer com ela ali. Mas para a honra e glória do Senhor, a gente foi no médico hoje, na médica, né? Porque ela fica ansiosa, ela falou: não, vamos na médica. Talvez ela não vai ter tempo de nos atender hoje, mas vamos lá. E assim a gente fez, a gente foi na médica, muito atenciosa, falou com a secretária. Ela falou: olha, eu tô ansiosa, eu nem consegui dormir à noite, mas você poderia levar para ela, se ela autorizar. Ela precisa só de ver, não precisa de eu entrar lá, não. Aí a menina foi e falou, a médica muito atenciosa, muito gente boa, falou: não, mas peça ela para entrar. E quando nós entramos ali, naquela consulta, né, não foi nenhuma consulta, que ela não nos cobrou a consulta. Ela falou: oi, Jaque, tudo bem? Já disse: ótimas notícias para você. Na hora, ela não sorriu, a lágrima desceu de alegria. Então a Bíblia nos fala para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, porque Ele está cuidando de nós. E a palavra do Senhor nos ensina isso, para que a gente não fique ansioso por coisa alguma. Em Salmo 23, versículo 1, diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando ele fala nada me faltará, é nada mesmo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, também diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo eu posso naquele que me fortalece. E a gente, às vezes, eu posso falar para vocês que passar por uma biópsia, passar por uma situação dessa não é fácil. Mas nós temos que confiar em Deus, né? Para quem não me conhece, né, meu nome é Denis Gonçalves. Alguns aqui que já me assistem sabem que eu passei por uma situação bem complicada em 2023. Fui fazer um exame da coluna
E ali o médico da coluna pediu uma tomografia de tórax e abdômen. Quando veio o resultado, ele disse: olha, Denis, é o seguinte, o tórax aqui, essa dor que você está sentindo aí é um desgaste devido à idade, né? Vocês podem ver que eu não estou tão novinho mais, a barba aqui está branca. Mas tem algo diferente aqui. Tem um tumor aqui, uma massa, ele disse assim, muito grande. É preocupante isso aqui. Ela está medindo 8 centímetros por 7. Então, eu te aconselho urgente procurar um especialista dos rins. Eu não sentia nada, mas Deus me mandou naquele lugar ali para que aquele médico encontrasse esse tumor, né, que infelizmente, né, retirei o rim. Graças a Deus estou bem, não precisei fazer quimioterapia, mas quando eu fiz a biópsia era realmente um CA e realmente era maligno, né? Mas quando você recebe uma notícia que pode ser igual a mulher, um câncer de mama, alguma coisa, para falar, olha, tem alguma coisa aqui que a gente precisa investigar. E não é fácil. Eu não vi a Jaqueline em nenhum momento murmurando. Ela não falou nenhuma palavra negativa, mas eu vi ela bem apreensiva, ela bem preocupada. E hoje, graças a Deus, a gente teve a resposta que não é nada. Só vai ter que voltar de 6 em 6 meses para fazer, repetir os exames, mas não tinha nada maligno ali. Eram apenas alguns micro-organismos ali, assim mais ou menos que ela disse, que não é preocupante. Então servir a Deus é muito bom. É muito bom porque a gente entende que Ele está cuidando da gente nos mínimos detalhes. Como eu disse, a Bíblia tem os versículos e Ele vem falando para a gente. Olha, estou cuidando de vocês. Em Romanos 8, 28, diz o seguinte: e Deus fará com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E eu posso dizer aqui hoje que todas as coisas cooperam mesmo. E hoje eu posso dizer para você aqui que está me assistindo: coopera mesmo. Hoje eu posso vir aqui e contar a vitória. Passou por uma angústia, passou por uma situação, mas hoje eu venho aqui contando a vitória para vocês, que Deus está cuidando de nós. Então, às vezes, você fica aí apreensivo com as coisas, né? Mas o Salmo 23 fala que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deus está cuidando em todas as situações. Deus cuida de mim, cuida de você. Ontem eu fiz um vídeo aí falando, né, do versículo de Isaías 41:10, né, que fala que o Senhor, que Deus, eu, o Senhor teu Deus, estou com a minha mão direita estendida para você. E Deus, Ele está com a mão dele estendida para nós. E eu quero dizer para você hoje que Deus está cuidando. Deus está cuidando de você. Não se desespere por coisa alguma, porque Deus está cuidando de você. Quando vir a angústia, se apega a Ele, entrega as suas angústias nas mãos dEle, para que Ele cuide de você. E ontem eu estava falando com um amigo meu, que é um amigo de longa data, um paraguaio, né? O Silvio Baez, paraguaio, falando das coisas que já me aconteceu, né? As situações que eu já passei. E ele falou: meu irmão, graças a Deus que passou, porque foi tenebroso, hein? Foi terrível. Falei: foi, mas graças a Deus eu venci. E Jesus fala isso, né? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E graças a Deus a gente vai vencendo, batalha por batalha, guerra por guerra, a gente vai vencendo e vem outras, a gente vence, e a vida é sobre isso. Jesus, ele nunca mentiu nem para mim nem para você. Jesus sempre falou a verdade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo por nós, é lógico que nós vamos vencer. E quando eu estava falando com o Silvio ontem, sobre todas as situações que eu já passei, e eu falei para ele: sabe qual é a única vantagem hoje, Silvio, daquela época que você me conheceu, que eu passo por todas essas situações?
é porque eu tenho um Deus que cuida, é um Deus que eu posso contar com Ele por todas as coisas, é um Deus que me fortalece, e eu passo por todas as pedradas, todas as dificuldades, bem mais tranquilo, bem mais sereno. Não passo angustiado por coisa alguma, porque eu sei que Deus está no controle. Ontem eu estava assistindo, né, na Netflix, o filme Paulo, né, ele falando que ele guardou a fé, né, ele venceu o bom combate. E Paulo era o mais semelhante a Jesus Cristo que passou ali, porque ele sabia o caminho que ele estava trilhando e ele sabia ali naquela prisão que ele estava ali qual seria o fim dele, mas ele passou tranquilo, sabendo que o morrer para ele era lucro. E para quem não entende, não conhece Jesus Cristo, um reino celestial, alguém que almeja isso, acha que é loucura da parte da gente, mas a gente sabe que o morrer é lucro. A gente sabe que além dessa vida aqui existe uma vida com Deus, uma vida celestial, uma vida que não vai ter nem choro, nem ranger de dentes, nem dor, nem doença alguma. Então é nisso que nós acreditamos. Tem pessoas que não acreditam, mas é no que eu creio. E eu vejo nitidamente Deus cuidando de todos os detalhes. Ontem, como eu disse, eu vi a Jaqueline angustiada e hoje eu vejo uma mulher feliz, alegre, contando o testemunho. E é assim que Deus faz. Deus, ele cuida. Os planos deles, os planos de Deus para nós são melhores do que os nossos. Ontem, um dia de angústia. Hoje, um dia de felicidade. E a vida é assim. A gente não pode parar pelas circunstâncias da vida, porque nada melhor do que um dia após o outro. Nosso vídeo já está ficando longo, mas esse é um bate-papo que eu vim aqui falar com você para transmitir a minha fé em Jesus Cristo, a minha fé nas coisas celestiais e nos dons do Espírito Santo e dizer para você que quando a gente tem o Espírito Santo sobre as nossas vidas, quando a gente tem um entendimento das coisas espirituais, das coisas celestiais, tudo fica mais fácil. Não quer dizer para você, não entregue os pontos, não. Não entregue os pontos. Ah, e outra coisa, hoje eu me esqueci de pedir vocês para se inscreverem no canal, para vocês compartilharem nos grupos de familiares, grupos de oração, para aquele seu amigo que precisa escutar uma palavra de Deus, aquele seu amigo, a sua amiga que está precisando escutar um testemunho. Então, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Hoje eu vou trazer um pouco um vídeo, porque teve cliente aqui que estendeu mais um pouco. Mas Deus está no controle de todas as coisas e Deus está cuidando da nossa vida. E eu quero profetizar para a sua vida hoje bênçãos em nome de Jesus. Amém?